Então, vamos falar primeiro do hematoma epidural. O que é o hematoma epidural? Ele é o sangramento que está compreendido no espaço entre a calota craniana e a sua camada mais externa, a dura mater, tá? 90% desses hematomas, pessoal, ele é causado por uma lesão arterial, sobretudo a artéria meningea média. Então, isso aqui é um conceito de prova muito importante, tá? Não só para a vida isso, mas para a prova, principalmente do CBR, eles adoram cobrar isso. Então, hematoma epidural está mais relacionado a lesões arteriais e principalmente a artéria meningea média, tá bom? Uma minoria, aí, cerca de 10% desses hematomas, eles são secundários à lesão do seio dural, tá? Geralmente, esses hematomas epidurais venosos, eles estão muito relacionados à fratura de base do crânio, como a gente vai ver. Então, aqui na imagem, a gente pode ver, ó, essa imagem aqui do livro da Osborne, a gente vê que tem uma fratura, ó, então lembrar disso, tá sempre tá muito associado a fraturas, e a gente vê esse aspecto ó, em lente biconvexa, ou seja, a gente tem essa convexidade, tanto aqui quanto aqui. Isso é uma cara muito, muito característica aí do hematoma epidural, tá bom? Então, como eu falei, o aspecto de imagem, né? Vamos falar um pouquinho desses principais achados. Então, 90% deles é unilateral e supratentorial, tá? E estão localizados subjacentes a fraturas, tá? Então, sobretudo aí porção escamosa do osso temporal, então sempre avaliar com carinho aí o osso temporal, tá bom? E um dado super importante também, o hematoma epidural arterial, ele não costuma cruzar suturas, isso é uma coisa que diferencia do hematoma subdural, como a gente vai ver. Então, um outro dado importante aí. E uma coisa legal da gente saber, né, no contexto clínico desses hematomas, é o intervalo lúcido, que é um período que o paciente está consciente, né, relativamente alerta após o trauma, e depois ele tem uma rápida deteriorização do estado neurológico. Tá? Isso aí é um dado clínico que está muito associado ao hematoma epidural. Eu vou trazer aqui para vocês no detalhe, para a gente entender essas estruturas aqui. Ó. Então, ó, essa camada mais interna aqui é a pia mater, tá, pessoal? Essa aqui, intermediária, é a aracnoide, e depois a gente tem a dura mater. Então, o hematoma epidural, ele está em cima da dura, próximo aqui, mantendo contato com a tábua óssea interna, tá? Então, como a gente falou, né, o aspecto de lente biconvexa, tá? A fraturinha aqui, que ele está frequentemente associado, e um outro sinal que eu queria dar importância aqui para vocês é o sinal do redemoinho, que é esse componente hipodenso no meio do hematoma. Isso aqui quer dizer para a gente que é um sangramento que ainda está em atividade, tá, pessoal? Então, sempre que a gente vê um hematoma heterogêneo com essas áreas hipodensas do seu interior, a gente tem que sugerir que possa ter um componente de sangramento ativo, ou seja, esse hematoma pode estar em expansão. Aqui mostrando alguns exemplos da evolução dos hematomas epidurais. Então, o estágio agudo, a gente vai ver o sangue muito denso, tá? Uma alta atenuação aí, então vai ficar muito branco essa região do hematoma, tá? Depois de uma evolução de 10 dias, a gente vê que ele começa a reduzir. Então, o sangue começa a ser metabolizado, começa a ser fagocitado, e essa densidade vai caindo, tá? E aí, no final, a gente teve uma resolução aqui após 6 semanas, tá? Aqui, mostrando novamente esse aspecto de lente biconvexa dele, tá? Aqui tem uma hematominha também, ó, subgaleal. E uma outra coisa, ele estava acompanhado de um hematoma subdural da foice aqui, essa região do tentório, tá? Beleza, então, falando do hematoma epidural arterial, agora eu vou falar um pouquinho do hematoma epidural venoso, para a gente poder entender algumas diferenças desses dois hematomas, tá? Então, ele é mais raro, cerca de 10% dos casos, e ele está muito associado, como eu falei, a lesões do seio dural na base do crânio, tá? E esses hematomas, diferente do arterial, eles podem sim cruzar suturas, por conta do mecanismo, que isso é diferente. A gente tem, no caso aqui, uma lesão do seio dural, então esse hematoma ele pode extravasar além aqui das suturas, tá bom? Mas as localizações principais estão na alta convexidade, lesando ali o seio sagital superior, ou na fossa craniana posterior, que vai lesar aí, então, o seio transverso ou o seio sigmoide, tá? E aí, pessoal, sempre que a gente tiver frente a esses hematomas venosos de fossa posterior, procurem ativamente por lesões na base do crânio, no osso temporal, lesões que cruzam o canal carotídeo, desse desenho que a gente vê que tem uma lesão da carótida interna, tá? Então, isso aqui é muito grave, a gente tem que procurar ativamente por essas fraturas, para ver se não tem lesão de estruturas nobres aqui, tá bom? Aqui, então, mostrando o exemplo desses hematomas, a gente vê aqui na alta convexidade, então está cruzando aqui a linha média, por conta que isso é uma lesão do seio sagital superior, tá? De seio dural, no caso, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente vê que ele cruza a sutura, mas tem um aspecto de lente biconvexa. Então, esses hematomas, ou de fossa posterior ou de alta convexidade, cruzando sutura, porém com aspecto de lente biconvexa, ele é um hematoma epidural, porém, ele tem uma etiologia venosa. Beleza, então a gente falou do hematoma epidural, tanto o seu componente arterial quanto o venoso. Agora a gente vai falar do hematoma subdural, tá? O hematoma subdural, pessoal, ele é mais comum do que o epidural, tá? E ele é um sangramento compreendido entre a dura mater e a aracnoide, então é um pouco mais profundo ali, tá? E a etiologia dele, ele é mais venoso, tá? Então é uma ruptura de veias corticais que passam ali perto, tá? Essas vezes vão drenar ali para o sistema venoso, tá? Então sempre procurar por esses hematomas cruzando linha média, eles podem ser mais extensos que o hematoma epidural, a gente vê aqui ó, um hematoma subdural hemisférico, aqui pegando promovendo efeito expansivo sobre todo o parênquima cerebral, né, desse lado,
E isso é uma coisa importante, pessoal. Os hematomas subdurais, por serem muito extensos, eles podem causar um efeito de massa muito importante. Então, como a gente vê na imagem, ó, reparem, as fissuras silvianas como estão assimétricas, ó, desse lado bem ampla, né? E desse lado aqui bem apagada. Os sulcos aqui estão difusamente apagados. A gente vê que todo o conjunto disso aqui promove um desvio da linha média, ó, reparem. A amplitude do ventrículo está bem reduzida. Isso aqui é outra coisa importante. Quando a gente tem a redução da amplitude, ó, do terceiro ventrículo, o ventrículo contralateral ele pode começar a dilatar e a gente ter uma hidrocefalia obstrutiva, tá? Então, tudo isso a gente tem que buscar ativamente e pesquisar nesse contexto, tá? E outra coisa importante, lembrar disso nos pacientes idosos, como eu falei lá atrás, pacientes que sofrem queda da própria altura e idosos que usam muitas medicações, eles podem estar anticoagulados, então o risco deles terem um hematoma é muito maior. Outro detalhe importante, né, as lesões por contragolpe, tá? Então, quando a gente tem a pancada, o cérebro vai para o outro lado, ele pode se colidir com a calota craniana adjacente, formar hematomas intraparenquimatosos por contragolpe. Então, sempre que você vê um hematoma de um lado, procura se não tem lesão por contragolpe do outro. Então, como que ele vai se manifestar na imagem, tá? O hematoma subdural, pessoal, ele é uma coleção extraaxial com aspecto increscente, tá? Então, vou colocar aqui a imagem para vocês, ó, reparem, ele faz esse aspecto como se fosse uma banana também, eu coloquei aqui para a gente lembrar, tá? Então, tem essa barriguinha contrária aqui, diferente do epidural, tá? Eles costumam ser mais extensos que o hematoma epidural, tá? E lembrar das lesões de contragolpe. E falar uma coisa que é super importante também, que é a importância do janelamento na pesquisa de qualquer hematoma. A gente vê aqui uma janela habitual, né, de parênquima. E aí, quando eu janelava um pouco mais, pessoal, reparem que eu consegui ver um hematoma subdural laminar aqui. Então, se a gente não janelasse bem esse exame, ia acabar passando essa imagem. Então, sempre lancem mão disso. Usem bastante o mecanismo de janelamento do exame para a gente não deixar passar esses hematomas, tá? Então, olhem com muito cuidado essas bordas, esses limites da calota craniana para não deixar passar. Uma coisa importante do hematoma subdural é esse acometimento do tentório da foice, como a gente vê aqui na imagem, ó, o hematoma ele pode aparecer nessa topografia. Então, aqui, ó, na foice interhemisférica, descendo aqui para o tentório cerebelar, tá bom? Ó, na imagem, como que ele vai aparecer? Ó, é como se fosse um espessamento mesmo, né? Então, e um conteúdo bem denso. Isso aqui é um sangramento agudo. Aqui no corte sagital, a gente vê esse espessamento, né, comparando com o contralateral, né, para a gente conseguir entender essa diferença. Então, esse espessamento anômalo, hiperdenso, é o hematoma subdural da foice do tentório. Mais exemplos aqui, a gente vê o hematoma aqui pegando essa região frontoparietal e também na foice interhemisférica, aqui anterior, e vindo para o tentório desse lado também. E aí, galera, como eu falei, né, do efeito expansivo, a gente sempre tem que olhar no contexto de qualquer hematoma, mas sobretudo o subdural, por ele ser mais extenso, ele é mais propenso a levar a desvios da linha média, a efeito expansivo no geral, tá? E geralmente, pessoal, o efeito expansivo, ele é proporcional ao tamanho do hematoma, tá? E quando não tiver essa proporcionalidade, quando a gente perceber que o efeito expansivo ele é muito maior do que o hematoma, tem até uma regrinha aqui, né? Tem isso descrito no livro da Osborne. O hematoma, a diferença entre o desvio da linha média e a espessura do hematoma deve ser de até 0,3 centímetros. Se passar disso, provavelmente tem outra coisa aí. A gente tem um edema cerebral difuso, tá? E isso indica uma maior mortalidade, como a gente vê nesse caso aqui, um hematoma extenso, a gente vê que o desvio da linha média ele é muito mais extenso. A gente vê, ó, que tem uma hipodensidade aqui do parênquima. Então, a gente tem um edema aqui que está contribuindo para esse desvio super importante da linha média, tá bom? Bom, um outro exemplo aqui também, esse hematoma heterogêneo, né, causando um desvio muito importante da linha média. Então, sempre vamos buscar por esses desvios, essas herniações. E aqui fazendo um comparativo, que para quem está começando acho que é muito importante, isso aqui é questão batida de prova também do CBR, então nunca deixem passar isso aqui, tá? Então vamos fazer a comparação. O hematoma epidural, ele tem mais esse aspecto em limão aqui, né, em uma lente biconvexa. Já o hematoma subdural, ele vai ter esse aspecto em crescente, né, parece uma banana aqui se a gente comparar, tá? O hematoma epidural, ele não costuma cruzar a linha média, então ele geralmente é um pouco menor, ó, ele está restrito a uma área, tá? Ao contrário do hematoma subdural, que pode ser hemisférico, ele pode cruzar a linha média. Geralmente o hematoma epidural ele é arterial, então é lesão da artéria meningia média, e o subdural ele é mais venoso, ele está relacionado a lesões de veias corticais. O hematoma epidural ele tem muito mais associação a fraturas, e o hematoma subdural ele tem uma menor associação, tá? Então essas são as grandes diferenças aí, tá? E é muito importante fazer esse diagnóstico diferencial dos dois.